Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Vandrei Pereira por aqui, mais uma vez com a minha querida Rita Riff. Tudo bem, Rita? Tudo bom, Vandrei? Mais uma vez com a Rita aqui para a gente falar de aposentadoria, tratado internacional que permite com que as pessoas se aposentem lá e também aqui nos Estados Unidos. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre para quem se aplica essa regra, né, Rita? Porque muita gente não sabe se vale a pena também começar essa contribuição aqui nos Estados Unidos. Será que você está aqui nos Estados Unidos há muito tempo e parou de contribuir no Brasil? Será que dá para recuperar esse tempo? A Rita já vai responder para a gente. E uma pergunta que fizeram muito para a Rita, que é sobre a saída fiscal do Brasil. Sim. A gente também vai falar sobre esse assunto. É bem polêmico esse assunto. É mesmo? Então, tudo isso nesse vídeo, fica até o final e vamos lá para essa entrevista que promete. Rita, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar aqui no canal com a gente. Obrigada, Vandrei, eu que agradeço. Trazendo esse assunto, que é tão bacana, tão importante. O último vídeo, milhares, nós tivemos mais de 30 mil visualizações, ou seja, muito interessante o assunto. Bombou. Bombou. Começa dizendo pra gente, para quem não viu os outros vídeos, Sim. como funciona esse tratado internacional para se aposentar nos dois países. Sim. Vamos lá, então. Brasil, na verdade, é o país que tem mais assinaturas, signatários de países que fazem acordo com o Brasil na parte de previdência. Então, nós temos Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá, Bélgica, Japão e assim vai. São vários países. Hoje a gente vai abordar Brasil e Estados Unidos. No caso, Brasil e Estados Unidos foi assinado no finalzinho de 2018 esse acordo de previdência, que nada mais é, Vandrei, que somar o tempo de contribuição de um país para o outro. Então, quando tiver faltando tempo para se aposentar no país onde você está vivendo, você pode aproveitar e somar o país que você tem o acordo de previdência, no caso pode ser Brasil, e aproveitar e somar com o tempo que estiver faltando nos Estados Unidos. Então, eu vou te dar um exemplo, mais ou menos. Isso. Um homem com 65 anos de idade, ele tem apenas 7 anos de contribuição nos Estados Unidos. E ele tem 8 anos de contribuição no Brasil. Bem, para se aposentar nos Estados Unidos, ele precisa ter 10 anos de contribuição, que são o famoso 40 créditos, os 40 pontos. Exato. Então, ele não tem o tempo suficiente para se aposentar nos Estados Unidos. E ele também precisa ter 15 anos de contribuição no Brasil, e ele não tem. Como o exemplo que eu dei, ele tem apenas 7 anos de contribuição. Então, ele pode aproveitar o tempo dos Estados Unidos e levar para o Brasil, e o tempo do Brasil levar para os Estados Unidos. Mas o que a gente vai aprofundar aqui detalhadamente é que esse acordo de previdência, a gente computa o tempo, Vandrei. A gente não soma os salários. O que isso significa? Que na média aritmética, o que eu for pegar do Brasil, ele vai vir como 0,00. Isso vai impactar no valor da aposentadoria brasileira. A mesma coisa nos Estados Unidos. Vai vir como 0,00 e na hora de fazer o divisor comum e a média aritmética, vai diminuir o valor da aposentadoria americana. Então, nem sempre o acordo de previdência, ele é vantajoso financeiramente. Porém, quando a gente tem um cenário na qual o cliente já tem uma idade avançada e ele falta pouco tempo para contribuir, a gente pode usar o acordo internacional porque ele não vai ser tão maléfico, ele não vai prejudicar tanto assim. Não vai haver vai tanta diminuir, perda. mas não tanto. Entendi. Então, a gente tem que apresentar um cálculo, primeiramente, para mostrar para o cliente, para o brasileiro, se realmente vai ser vantajoso, se ele tem intenção de se aposentar mais cedo usando o acordo internacional. Então, o cálculo ele é feito dessa forma, porque as pessoas acham que a gente pode usar os salários, então a gente vai pegar a moeda real, transformar em dólar ou o dólar em real. Só que não é assim que funciona. Ele realmente vem como 0,00, na hora da média aritmética ele vai impactar e ele vai diminuir. Então, o acordo internacional, ele está para ser usado, ele já começou a valer em 2018, Brasil e Estados Unidos, até que é recente, mas para muitos se utilizam disso e outros não querem utilizar o acordo porque falam, não é vantajoso para mim, diminuiu demais o valor da minha aposentadoria, eu prefiro contribuir até atingir o tempo, os requisitos mínimos e poder me aposentar. Então, é assim que funciona o cálculo do tratado previdenciário, seja Brasil, Estados Unidos ou Brasil, qualquer outro país. É dessa forma que funciona. Porque o que você está dizendo é que, de repente, vale a pena você ficar só com a aposentadoria do Brasil, ou dos Estados Unidos e não mexer, não fazer essa junção, para não diminuir. Isso é uma possibilidade, Vandrei, mas a outra possibilidade que a gente aconselha também no planejamento previdenciário é a pessoa voltar a pagar. Então, se ela abandonou os recolhimentos no Brasil, voltar a pagar até completar os 15 anos, porque de qualquer jeito ela vai ter direito a 2 aposentadorias. Não há limite. Você pode ter uma aposentadoria no Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer outro país, que a gente vai abordar isso também. Mas voltar a pagar é muito importante, porque
Na hora de fazer os cálculos, é muito mais vantajoso financeiramente você ter um benefício de forma independente, pagando em cada país, do que você, de repente, usar o acordo internacional, que é o benefício por totalização, porque você vai ter uma diminuição no valor da aposentadoria. Claro. E cada caso é um caso. Tem cliente que aceita, que concorda e assume o risco. E tem cliente que fala, não, eu não quero, eu acho que diminui demais, eu quero, sim, projetar uma aposentadoria melhor, pagar por isso mês a mês até completar o meu tempo mínimo naquele determinado país. É isso. E Rita, uma coisa que as pessoas perguntam é como eu posso me aposentar mais rápido no Brasil, já estando muito tempo aqui, acelerar o processo do Brasil. Sim. Você também faz esse trabalho Sim, de sim. fazer essa análise, né, de como está a aposentadoria lá e cá, né? Sim, esse é o trabalho do planejamento previdenciário, que é a nossa cereja do bolo. Hoje todo mundo quer esse serviço, para realmente verificar quanto tempo eu tenho no Brasil, quanto tempo eu tenho nos Estados Unidos, quanto tempo falta para eu completar, como contribuir, de que forma contribuir, com qual código, com qual alíquota, com qual valor de benefício é mais vantajoso para mim. Né? E a gente faz essa projeção de cálculo e existe a forma de se aposentar mais cedo. No Brasil, no caso, se chama PCD, que são os portadores de deficiência. Qualquer impedimento de natureza física, mental, sensorial, intelectual, que seja. Que vocês tenham um impedimento realmente para trabalhar, para o labor. E aí sim você pode se aposentar, a mulher aos 55 anos de idade e o homem aos 60 anos de idade, ambos com 15 anos de contribuição. Ou aposentadoria por tempo de contribuição, que varia entre seus 24 anos de tempo até os seus 33 anos trabalhados, que também existe uma maneira de antecipar. Então, desde que essa pessoa tenha, né, e seja portador de alguma deficiência, no Brasil existe essa forma de se aposentar mais cedo. Além disso, existe no Brasil um universo, né, de regras de transição. Existe a regra de transição por pontos, idade mínima, tabela progressiva, pedágio 50%, pedágio 100%. Cada uma dessas regras de transição, Vandrei, vai gerar uma renda mensal diferenciada. E cada uma dessas tem seus requisitos mínimos próprios para serem obedecidos. Então a gente tem que olhar um CNIS, que é o documento oficial do INSS, para ver quanto tempo essa pessoa verteu de contribuições no Brasil, para a gente realmente analisar qual é a regra de transição mais vantajosa, mais benéfica e em curto, médio e longo prazo. Aqui nos Estados Unidos é completamente diferente. Aqui nos Estados Unidos só existe aposentadoria por idade. Então existe aposentadoria aos 62 anos, chamada antecipada, aposentadoria completa aos 67 anos e aposentadoria tardia aos 70 anos de idade. E também existe realmente valores diferentes cada idade. Por isso que a gente faz um cálculo e analisa em que idade essa pessoa vai querer se aposentar, vai ser elegível e desde que tenha os 40 créditos, né, que são os 10 anos de contribuição no mínimo aqui nos Estados Unidos. Eu vi que no último vídeo algumas pessoas perguntaram ou questionaram sobre a questão do valor de aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Ah, mas não vale a pena ou vale a pena? O que você pode falar rapidamente sobre isso? Porque é uma coisa muito específica, é um detalhe muito específico. Até porque a gente sabe que no Brasil a gente tem um mínimo, que é R$ 1.650, que é o salário mínimo, e tem o teto, que é os R$ 8.400, mas aqui nos Estados Unidos, Vandrei, não tem mínimo. Então, muita gente me pergunta assim, por telefone mesmo, você pode mais ou menos me dar uma estimativa, né? O mínimo dos mínimos que a gente pode ganhar de aposentadoria? Mas aqui é um risco muito grande, porque aqui não tem como a gente afirmar qual é o mínimo. Eu já peguei clientes que receberam $180, $200 de aposentadoria por mês. Uau, muito baixo. E o máximo é $4.900, que é o teto máximo aqui nos Estados Unidos. Não adianta você ganhar $1 milhão, né, no ano, faturamento anual, porque você vai limitar em $4.800, né, de aposentadoria. Sim. Então, o planejamento previdenciário é justamente explicar os dois cenários. Brasil, que é o país onde a pessoa viveu, né, por um tempo talvez, e contribuiu, né? E quer continuar contribuindo para ter uma aposentadoria. E nos Estados Unidos é o país onde eles estão vivendo hoje, estão produzindo, trabalhando, tendo seu faturamento anual, declarando seus impostos, e é possível realmente ter uma aposentadoria próxima a esse valor que eu acabei de citar, através de uma boa orientação jurídica, de uma boa informação, né, que o fato de você contribuir, eu sempre falo, tudo depende, porque é do faturamento anual que o contador leva 12,4% para o Social Security. Então, esse é o grande segredo de se aposentar nos Estados Unidos. Não é só declarar um imposto de renda, é o contador levar uma cota à parte para o Social Security, porque senão as pessoas estão aqui há anos e estão sem créditos.
Então tem que ficar atento a isso. Nada foi repassado, né? Não foi repassado. Na verdade, não foi repassado. E a gente pega, infelizmente, muitos casos assim. Pessoas que estão aqui há 8 anos, 10 anos, e quando vai ver só tem 8 créditos no Social Security. Porque realmente o contador não se atentou, ou por uma questão de economia, por economizar mesmo o bolso do cliente, não fez esse repasse. Agora, como descobrir isso? Que as pessoas no telefone também, como eu descubro isso? Através do extrato do Social Security. Então, entrando no site do Social Security Administration, você coloca o nome na verdade, o número do login, que é o teu login é o número do teu social, e a senha, que a senha é muito importante, que as pessoas obtenham isso através de um cadastro e tem a senha do social. E lá vai descobrir quantos créditos todo ano essa pessoa está vertendo. Que, na verdade, aqui nos Estados Unidos, Vandrei, é 4 créditos por ano. Então, todo ano que você declara o imposto de renda, gera 4 créditos. Por isso que em 10 anos são 40 créditos. Então, é muito importante que as pessoas se atentem a 2 documentos. O extrato do Social Security, que é aqui nos Estados Unidos, e o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais no INSS, que também a tua vida contributiva vai estar nesse documento, que é dali que a gente faz todo o planejamento previdenciário e consegue calcular uma renda vantajosa e benéfica para o brasileiro que mora fora. Se você está achando um pouco complicado, se você achou que tem muitos nomes que talvez você não conheça, a gente não conhece o nome dos cadastros ou dos formulários como você. Os contatos da Rita estão aqui no vídeo, mas nesse vídeo, entre em contato com ela. Mas nesse vídeo aqui, nós ainda vamos falar sobre as mudanças na legislação. A Rita já me adiantou que houve mudanças, então é importante você saber. E também os erros mais comuns que as pessoas acabam cometendo. A Rita me contou que tem gente que paga em atraso e também tem gente que paga errado. Ou seja, paga e não adianta, Rita. É sério. Justamente, é sério. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso para as pessoas. Fica até o final, tá bom, pessoal? Se você está gostando do vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante também. A gente vai falar agora sobre a saída fiscal do Brasil. Muita gente perguntando, é um momento que o Brasil está vivendo lá e as pessoas acabam fazendo, alguns fazem a saída, outros não sabem se é importante ou não. Para esse assunto da aposentadoria, Rita, o que você pode dizer sobre isso? Então, Vandrei, na verdade, eu não trabalho com saída fiscal, eu não sou advogada tributarista, eu sou advogada previdenciária. Porém, a pergunta mais corriqueira que a gente recebe é: eu fiz a minha saída fiscal, eu vou ter direito à minha aposentadoria no Brasil? Eu vou ter algum prejuízo? Meu benefício vai ser suspendido por conta disso? Em hipótese alguma, Vandrei. Então, independentemente de realizar ou não realizar a saída fiscal definitiva do Brasil, esse brasileiro vai ter, de qualquer maneira, uma aposentadoria no Brasil, vai ter conta em aberto também, a conta pode ficar aberta para receber esse provento de aposentadoria, não há prejuízo nenhum, não vai afetar em hipótese alguma. Agora, se eu tenho que fazer a saída fiscal ou não tenho, que essa pergunta também é muito comum, nada melhor do que um contador ou um advogado tributarista, que vai realmente ver, porque cada caso é um caso, se é realmente necessário realizar a saída fiscal ou não. Porque não é regra geral, né? Claro. Para uns, realmente tem que ser feito, até porque pode dar problemas fiscais, sonegação e tudo mais, mas tem para outros casos não é necessário, não é preciso fazer a saída fiscal. Então, nada como procurar um especialista na área. Exatamente. Vamos lá, Rita, quais são as mudanças que que a legislação acabou sofrendo nesses últimos dias? E eu sei, até já falamos sobre isso aqui no vídeo, de como os advogados conseguem estar sempre a par, das mudanças, porque pode ser hoje, amanhã, e você está com um processo de pessoas que estão fazendo naquele mesmo momento e a lei mudando. Me conte aí. Sim, eu sempre falo que a gente vai dormir com uma lei, Vandrei, e acorda com outra, porque previdenciário sempre é uma novidade. Mas é verdade, a gente tem que estar sempre atualizado, em relação à legislação. Bem, nós tivemos uma reforma da Previdência no final de 2019, a gente até falou no vídeo anterior, e essa reforma ela realmente impactou, porque não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Então, antes a mulher se aposentava com 30 anos de contribuição, independentemente da idade, e o homem aos 35 anos, independentemente da idade. Você está falando do Brasil, Brasil. Né? Brasil. Tá. Brasil. Só para a gente pontuar aqui para o pessoal. Perfeito. E aí, nesse caso, hoje existem regras de transição, como eu havia dito, e essas regras de transição, cada caso é um caso também, tem que ser analisado, porque umas são mais vantajosas, outras menos, e elas são subdivididas em regras de transição por pontos, por idade mínima, tabela progressiva, pedágio 50%, pedágio 100%. Então, isso faz uma diferença muito grande, porque o simulador do INSS nem sempre vai te indicar a mais benéfica. Ele simplesmente vai apontar se você preencher os requisitos mínimos e, geralmente,
é sempre daquela regra de transição que dá menos valor. Então, o advogado previdenciarista, ele provavelmente vai fazer um cálculo, ele tem que fazer esse cálculo e avaliar todos os cenários que você supostamente viria a ter direito. E aí você vai analisar e pontuar diante de tantos cenários, de tantas possibilidades, qual você vai querer se enquadrar, em que modalidade e espécie de aposentadoria você vai querer optar. Então, esse cenário de mudança, eu quero me referir à reforma que nós tivemos no finalzinho de 2019, que muitos brasileiros que moram fora do país desconhecem, porque estão desatualizados, não sabem as mudanças que ocorreram, né, na legislação. Então é importante que todos fiquem atentos, que agora a gente tem que obedecer essas regras de transição e verificar qual é a regra mais benéfica, mais vantajosa, fazer um cálculo e ver se você tem que contribuir de forma mensal no Brasil, de forma semestral no Brasil, qual é o código correto, que é o facultativo, que no caso você é um brasileiro que mora fora do país e não como individual, porque você não exerce mais atividade remunerada no Brasil. Qual é a alíquota certa, dentre outros fatores muito importantes. E a idade da mulher também, nós sofremos uma mudança. Antigamente a mulher se aposentava aos 60 anos e aí subiu para 62 anos de idade a mulher e 15 anos de contribuição. Então, outra mudança também significativa para quem está fora do Brasil, tem que saber e estar ciente. Então, o planejamento previdenciário internacional, ele indica tudo isso e ele é o maior indicador para que você busque um valor de benefício vantajoso, benéfico, significativo e tenha uma renda que você possa viver nos Estados Unidos e ganhando também uma aposentadoria digna, né, justa. Sim, claro. Por isso que é tão importante você entrar em contato com a Rita para você saber exatamente em que momento que você está por conta das mudanças na legislação. Rita, você me contou que muitos clientes chegam para você e fizeram o pagamento, fizeram a contribuição, sim, mas a contribuição não valeu. Como assim? Isso é muito grave. E a gente vê que isso é muito comum. Jogou dinheiro no lixo, sério? Sim, sério. Por que isso acontece? Isso acontece porque brasileiros que moram fora do país, ele tem uma lei específica, um decreto próprio para poder contribuir para o INSS. Só que as pessoas desconhecem isso, Andrei. Isso é muito pouco orientado, informado. Então, por exemplo, o que mais a gente pega? Pessoas que pagam em atraso e não computa como carência. Isso é muito grave, porque a gente pegou agora recentemente uma senhora que foi orientada, inclusive, por um advogado, que disse que ela poderia pagar os últimos 5 anos. Ela tinha 10 anos de contribuição no Brasil e ela precisava só mais 5 para dar os 15. Ela já tinha idade para se aposentar. Então ela pagou os retroativos. Só que esse tempo de retroativo que ela pagou, ele não computa como carência. Então, para aposentadoria por idade, ele não vai valer. Ele vai valer para tempo de contribuição, sim, mas por idade não. E aí, claro, o cliente fica muito decepcionado, muito chateado e foi mal orientado. Então esse é um grande erro. Segundo erro, código errado, que a gente comentou. Quem mora fora do país não pode contribuir como individual, tem que ser como facultativo, ou é o código 1406 ou 1473, que a gente sempre fala, dica importante. E MEI, o MEI é aquele plano simplificado. As pessoas querem pagar sobre uma alíquota baixa no Brasil, geralmente é 5%. E não pode, porque se você não exerce mais atividade remunerada no Brasil, você não pode pagar como MEI. E o que pode acontecer diante desses 3 erros que eu citei, que são os mais comuns? O INSS ele pode simplesmente descartar e desconsiderar esses períodos que foram pagos erroneamente. E aí, para defender, ou é uma medida judicial, né? Ou a pessoa perde tempo e dinheiro, porque a pessoa já está prestes a se aposentar e achou que aquilo iria valer, iria ser computado. E o gasto com o judiciário, né? Porque sempre é um gasto. Então, quanto antes corrigir, existe uma maneira de corrigir? Existe. Né? De forma administrativa, a gente pede uma autorização para o INSS, faz o complemento, paga a diferença, mas é uma faculdade do INSS aceitar ou não. Então, é muito importante que a gente averigue, né, nesse documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, se essa pessoa está contribuindo realmente de forma correta. Fica a dica para todos que estão nos assistindo. Nossa, essa coisa facultativa do INSS, quer dizer, do bom humor do agente do dia, aceitar ou não. Pois é. Rita, você já falou aqui pra gente que tem muitas pessoas que poderiam entrar com esse processo de aposentadoria lá e cá, nos Estados Unidos e aqui, em outros países também, só pra gente arrematar, e não sabe, né? Quer dizer, ainda falta muita informação sobre isso, né? E você já trabalha com isso há muitos anos, mesmo no Brasil, né? Depois já morando aqui nos Estados Unidos. Deixa uma mensagem para as pessoas aqui que estão em dúvida sobre isso,
isso? A gente sempre fala aqui da faixa etária de idade, né? Só para a Perfeito. gente lembrar as pessoas para não deixarem esse dinheiro aí. Com certeza. Né? Deixarem de contribuir e deixarem de ter uma certeza. aposentadoria melhor aqui nos Estados Unidos também. Bem, a minha dica é quanto antes, né, esses brasileiros que moram fora do país, fazer uma análise, né, da documentação do Brasil, procurar um advogado especialista nessa área para que ele faça um estudo detalhado e oriente da melhor forma possível para voltar a contribuir, não perder essas contribuições, porque há grandes chances, Vandrei, dessa pessoa conseguir obter uma renda vantajosa no Brasil, 5, 6, 7 mil reais, que é uma renda significativa para quem mora aqui também, claro, né? Exato. Claro. E quanto antes, melhor, porque quanto mais cedo realizar esse planejamento previdenciário, maior será o benefício, sem dúvida alguma, né? E o acordo internacional, como eu sempre digo, as pessoas que têm uma idade mais avançada e falta um pouquinho ali para completar aquilo que falta, existe a possibilidade de usar, de aproveitar, desde que antes o profissional faça um cálculo e mostre se realmente vai ser vantajoso ou não, que não dê entrada imediatamente sem antes realizar o cálculo, que eu acho que isso é muito importante também. E cada vez mais, né, a gente orientar esses brasileiros para que eles contribuam nesses dois países, porque contribuir nos dois países com certeza vai ser mais vantajoso e mais benéfico para fins de renda. E é possível sim ter 2 aposentadorias, ter 3, ser um cidadão, por exemplo, português e querer contribuir em Portugal, ser um cidadão espanhol e contribuir na Espanha, existe essa possibilidade também. Muita gente nos procura e fala, é possível? É possível. A Itália já é um pouco diferente, porque a Itália exige que a pessoa tenha residência e trabalho nesse local. Canadá, a mesma coisa, é um país que exige que você trabalhe lá e tenha residência para poder contribuir. Mas, por exemplo, Espanha e Portugal são 2 países que você pode estar morando nos Estados Unidos ou no Brasil e contribuir para a segurança social portuguesa ou mesmo para a Seguridade Social espanhola. É perfeitamente possível. E a gente atende muito cliente querendo planejamento previdenciário nesses países também. Claro, tem muito brasileiro que já morou por lá, já Sim. trabalhou por lá e acabou vindo para cá. O mundo está cada vez mais global, Cada né, mais Rita? global. Dando mais trabalho para você. Rita, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, a gente já gravou outras 2 entrevistas com a Rita, essa já é a nossa 3ª, não sei em que vídeo você está. Eu vou deixar aqui no vídeo mesmo as 2 outras entrevistas, também na descrição desse vídeo, para você assistir e acompanhar as redes sociais da Rita. A gente deixou aí já no meio do vídeo as redes da Rita também, tem o Instagram, ou seja, tem o YouTube, ela também está postando conteúdo todos os dias ou semanalmente, né? Não dá todos os dias porque também tem que trabalhar, né, Rita? Semanalmente, com certeza, eu me predisponho. Vídeos eu até tô devendo, viu? Porque geralmente a gente faz mais textos. Sim. Porque é muito corrido. A gente atende muita gente que mora fora do país. E a gente vem assessorando e orientando a todos da melhor forma possível. Só mandar e-mail, mandar mensagem que a gente responde com o maior prazer. Legal de seguir as redes é que a atualização ela já coloca lá direto na rede social. Então isso que é bacana. Gente, um abraço. Obrigado, Rita. Obrigada, Vandrei. Obrigada a todos. Até o próximo vídeo, gente.